Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Estruturas de Dados. Meus caros alunos, vamos apresentar hoje a disciplina de Estruturas de Dados. O professor Ulisses Martins Dias é um homem branco de cabelo preto e ondulado. Ele usa camisa polo verde escura com gola preta. É visto dos ombros para cima em frente a uma parede clara. Na aula de hoje, já que é a nossa primeira aula, o que nós iremos fazer é apresentar os recursos que nós utilizaremos durante a disciplina. Em especial, eu gostaria de apresentar a vocês a linguagem C++, que é a linguagem que vai acompanhar a gente durante toda a disciplina. A tela é dividida entre a apresentação de slides com fundo cinza claro e escrita em preto, à esquerda, e a imagem reduzida do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, Introdução ao C++. Daí surge a primeira pergunta. Você tem estudado a linguagem Python até agora. Então, por que nós vamos utilizar C++? A linguagem C++ ela vai ser uma linguagem mais adequada para essa disciplina porque ela deixa a cargo do programador as operações de gerenciamento das estruturas de dados. Isso quer dizer que você vai ter um suporte mínimo da linguagem apenas para controlar ponteiros e alocar recursos na memória principal. Tá? O resto é com você. A linguagem ela permite, como eu acabei de falar, a manipulação de ponteiros de maneira explícita. Nós vamos aprender isso. E a linguagem é orientada a objetos, permitindo a separação entre a visão lógica das estruturas de dados e a visão da implementação das estruturas de dados. Existe, é claro, uma terceira visão que seria a visão da aplicação. Então, nós faremos a divisão entre essas três visões na hora que nós formos modelar cada uma das estruturas de dados. A linguagem C++ ela difere do Python em diversos aspectos. Apenas para citar alguns e sem tentar entrar no mérito de qual linguagem é melhor em qual situação, isso a gente não vai entrar nessa discussão. Então, quais são as diferenças? Primeiramente, a linguagem C++ ela é uma linguagem compilada, ao contrário do Python, que é uma linguagem interpretada. Aqui nós vamos utilizar tipagem estática, por quê? Porque C++ ela é uma linguagem de tipagem estática, ou seja, a partir do momento em que a gente atribui um tipo para uma variável, vou dizer, olha, essa variável é um inteiro, então essa variável vai ser um inteiro eternamente. Coisa que, por exemplo, não ocorre em Python. Você pode declarar uma variável, ela recebe um inteiro, depois ela recebe uma string, e isso é comum em Python. Aqui não. A gente, na hora de declarar uma variável, a gente já diz o tipo dela e aquele tipo é persistente. E aqui, claro, manipulação explícita da memória por meio de ponteiros. Isso confere aqui algumas diferenças. O Python ele é mais fácil e rápido de programar. Você gera um programa, resolve um problema mais facilmente em Python. No slide, tópicos lidos com um complemento no segundo tópico. A linguagem C++ é baseada na sintaxe da linguagem C. A primeira versão oficial surgiu em 1985. Entretanto, depois que você cria o seu código, C++ ele gera os programas que executam mais rapidamente. Tá? Então, C++ ele gera programas um pouco mais velozes do que Python, só que em Python provavelmente você resolveria os problemas de maneira um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque a linguagem Python é uma linguagem mais fácil de ser utilizada. Inicialmente, a comparação com Python ela nos ajuda a aprender a nova linguagem de programação, mas logo em seguida é bom que você comece a implementar em C++, pensando também em C++, sem ter que fazer aquela tradução. Olha, primeiro eu penso na linguagem Python, depois eu traduzo para C++. Vai ser mais fácil no futuro se você começar também a pensar em C++. Como nós executamos os programas? Para executar os códigos, você precisará de um programa em C++. Tá? O compilador G++ ele é o mais conhecido, ele vai ser um executável que eu vou colocar na linha de comando. Você provavelmente já tem esse programa instalado se estiver utilizando Linux. Em Mac você vai ter que instalar o Xcode para conseguir o Clang Tools e a partir do Clang Tools já vem o G++ para você também utilizar na linha de comando. No caso de Windows ele não vai vir por padrão, então eu recomendo que você instale o MinGW X64, tá? Essa é a versão mais recente.
já tem um link de suporte para você instalar. E uma ressalva é, não se esqueça de adicionar o local de instalação como variável de ambiente, para você conseguir executar os programas de vocês. Tá? Você vai precisar escrever os códigos em algum lugar. Tá? Então, uma pergunta que surge é: qual é a IDE que nós utilizaremos durante a disciplina? A resposta é simples: nós não daremos suporte a nenhum tipo de IDE. Então, a facilidade disso é que você pode escolher a IDE que você quiser. Tá? O mínimo que você vai precisar para ter essa disciplina é um bloco de notas, algo que você possa escrever o seu código. Qualquer editor de arquivo TXT ele é adequado. Tá? Você vai salvar o seu código com a extensão adequada, ou .h ou .cpp, e depois a gente vai para a linha de comando e vai executar o código, vai compilar o código e executar o código diretamente na linha de comando. E para escrever códigos, o que é que você pode usar? Você pode usar o Emacs, você pode usar o Vim ou o VI, Visual Studio Code, Eclipse, Visual Studio, CodeBlock, Selenium ou até mesmo o bloco de notas. Durante as videoaulas, nas vezes em que eu for escrever o código manualmente, eu vou utilizar a ferramenta Emacs. Tá? Então eu vou usar o Emacs no modo texto, na própria linha de comando, e depois eu vou compilar os códigos que eu for gerando. Então eu não assumirei nenhuma dessas ideias, você só precisa de um editor de texto para prosseguir nessa disciplina. As linhas de comandos apresentadas no decorrer da aula seguem as regras da linguagem C para espaçamento. O professor separa os blocos de comando com uma linha em branco entre eles. No slide, a informação. Por exemplo, digite o código a seguir em um arquivo de extensão .cpp usando qualquer editor de texto. Abaixo, printe com um código apontado pelo professor. Hash include menor que IOStream maior que int main abre e fecha parênteses, abre chave. std cout menor que abre aspas hello world exclamação fecha aspas menor que abre aspas barra invertida n fecha aspas ponto e vírgula return 0 ponto e vírgula fecha chave. Abaixo outro exemplo. Para executar, fazemos e um print de um código. Códigos cifrão g++ hello underline world ponto cpp hífen o hello underline world. Códigos cifrão ponto barra hello underline world. Hello world exclamação. Na sequência, a explicação. O professor alterna entre a apresentação de slides e uma tela em branco onde digita e executa os códigos do slide. Por exemplo, existe esse código aqui, que é o nosso Hello World. Todos os códigos devem começar com alguma espécie de Hello World, todas as disciplinas, quer dizer. Então, vamos começar aqui com esse Hello World. Tá? Então, como você faria? Você faria provavelmente da seguinte forma. Você abriria um editor de texto. Por exemplo, no meu caso, eu estou aqui numa pasta completamente vazia e eu escreveria Emacs Hello World.cpp. O professor digita o código, códigos cifrão ls nas linhas 1 e 2. E na linha de baixo, códigos cifrão Emacs hello underline world.cpp. Tá? E aqui a primeira coisa que eu colocaria seria uma diretiva include, do jeito que está aqui no meu slide. Tá? E daí você colocaria a primeira biblioteca, IOStream. Para que serve essa biblioteca? Para você escrever alguma coisa na linha de comando. Todos os códigos em C++, eles vão começar a ser executados a partir da main. Então eu vou colocar aqui a primeira função main. É onde inicia a execução de um determinado código. Feito isso, eu vou colocar o std cout, que é o que vai indicar que uma string vai ser enviada para a saída. Então eu colocaria std cout, hello world. E aqui eu vou colocar std endline, simplesmente para ele colocar uma quebra de linha. E aqui eu vou colocar um return 0 para garantir, para avisar que tudo foi executado corretamente.
Lembrando aqui que a minha função pela sintaxe, depois a gente vai aprender isso, eu peço um int como retorno, tá? Então agora o próximo passo vai ser salvar esse código. Acabei de salvar esse código. E o próximo passo seria executar utilizando o G++. O professor digita o código do slide. Cerquilha include menor que, IOStream maior que. Int main abre fecha parênteses, abre chave. std cout menor que, abre aspas, hello world, fecha aspas, menor que, std end l ponto e vírgula. Return 0, ponto e vírgula, fecha chave. Então, agora que eu criei o código, lá está ele, helloworld.cpp. Próximo passo seria g++, helloworld.cpp, isso vai compilar e gerar um código executável que eu vou chamar de hello world. Então, esse traço O que eu coloquei no G++ significa eu vou criar esse executável aqui. E agora eu estou dando um ls, existe o helloworld.cpp e o hello world, e eu vou executar o hello world. E esse aqui vai ser o nosso primeiro programa executado em C++. O código digitado pelo docente é códigos cifrão ls, hello_world.cpp, códigos cifrão g++ hello_world.cpp -o hello_world, códigos cifrão ls, hello_world.cpp, códigos cifrão.hello_world, hello world, códigos cifrão. O professor retorna à apresentação de slides. Vamos voltar aqui. Então, segui os passos desse slide. Na aula de hoje, eu não estou tão interessado em mostrar para você a digitação dos códigos, eu vou ter tempo para fazer isso nas aulas futuras. Eu quero apenas falar um pouquinho mais sobre a sintaxe. O professor passa rapidamente pelo slide intitulado Sintaxe Básica, com as informações. Veremos agora algumas construções que você irá se habituar no decorrer da disciplina. Estamos interessados nas seguintes classes de operações: operações matemáticas, comandos condicionais, comandos de repetição, declarações de funções. No slide seguinte, o título Operações matemáticas e 3 blocos de comandos. Bloco 1, int number 1, ponto e vírgula, int number 2, ponto e vírgula. Tá? Sobre a sintaxe, é importante conhecer como nós fazemos operações matemáticas, primeiramente. Tá? Então, olhando para esse código aqui, o que eu posso entender é que todas as variáveis elas precisam estar declaradas. Então, eu estou declarando int number 1 e int number 2. Bloco 2, std cout menor que, abre aspas, digite o primeiro número, fecha aspas, ponto e vírgula. std cin maior que, number 1, ponto e vírgula. std cout menor que, abre aspas, digite o segundo número, fecha aspas, ponto e vírgula. std cin maior que, number 2, ponto e vírgula. Tá? São dois inteiros, não esquecendo que todos os comandos eles têm que ser encerrados por ponto e vírgula. O std cout, que é o que a gente já viu anteriormente, significa, olha, jogue isso na saída padrão, jogue essa string aqui, que vai ser essa string na saída padrão. E o std cin significa, olha, traga isso daqui da saída padrão, da entrada padrão, ou seja, a pessoa digita na linha de comando, e coloque em number 1, na variável que eu tinha declarado inicialmente. Eu fiz isso também para number 2, só para você entender esse início de código. O docente indica os 2 primeiros blocos de comando. Bloco 3, int sum igual number 1 mais number 2, ponto e vírgula. Int sub igual number 1 menos number 2, ponto e vírgula. Int mul igual number 1 asterisco number 2, ponto e vírgula. Int div igual number 1 barra number 2, ponto e vírgula. Float fdiv igual
abre parêntese, float, fecha parêntese, number 1 barra, abre parêntese, float, fecha parêntese, number 2, ponto e vírgula. Int has igual number 1, porcentagem, number 2, ponto e vírgula. E daí, as operações matemáticas são aquilo que você esperaria. O mais executa uma soma, eu vou somar e colocar na variável sum. O menos faz uma subtração. O vezes, aqui o asterisco, faz uma multiplicação. A barra faz uma divisão. Essa divisão vai ser uma divisão inteira. Se eu quiser uma divisão real, eu transformaria pelo menos um dos números em real, e provavelmente numerador, e daí ele faria uma divisão real. Se eu quiser o resto da divisão dos dois números, eu colocaria number 1, o porcentagem, que significa resto da divisão, number 2. Então, as operações matemáticas são aquilo que você esperaria, comum de todas as linguagens de programação. Operações condicionais. Aqui o início do código é exatamente o mesmo, então não vamos falar sobre isso, tá? Novo slide com o título Operações Condicionais e 3 blocos de comandos, sendo os 2 primeiros idênticos ao slide anterior. No bloco 3, if, abre parêntese, number 1 igual, number 2, fecha parêntese. Cout menor que, number 1 menor que, abre aspas, igual, fecha aspas, menor que, number 2, menor que, std, dois pontos, endl, ponto e vírgula. If, abre parêntese, number 1, exclamação, igual, number 2, fecha parêntese. Cout menor que, number 1, menor que, abre aspas, exclamação, igual, fecha aspas, menor que, number 2, menor que, std, dois pontos, endl, ponto e vírgula. If, abre parêntese, number 1, menor que, number 2, fecha parêntese. Cout menor que, number 1, menor que, abre aspas, menor que, fecha aspas, menor que, number 2, menor que, std, dois pontos, endl, ponto e vírgula. If, abre parêntese, number 1 maior que, number 2, fecha parêntese. Cout menor que, number 1, menor que, abre aspas, maior que, fecha aspas, menor que, number 2, menor que, std, dois pontos, endl, ponto e vírgula. Então, aqui as operações condicionais. Primeiro, vamos falar sobre esses operadores. O igual, ele vai comparar dois números. O exclamação igual vai ser a comparação para verificar se eles são diferentes. O igual significa esses números são iguais. Indica exclamação igual. Isso daqui significa esses números são diferentes. Esse daqui verifica se um é maior ou menor que o outro. Não esquecendo que você pode também utilizar o menor ou igual ou o maior ou igual. Vamos olhar um pouco aqui a sintaxe do if. Note aqui que a gente não tem mais aquele dois pontos depois da condição, tá? Ou seja, é diferente do Python. Aqui você poderia ou abrir as chaves para delimitar o escopo. O professor desenha em vermelho. Abre chave no final da primeira linha if e fecha chave no final da linha seguinte, uma linha cout. Ou como não tem essa chave aqui, significa que o escopo só tem uma linha dentro dele, que é a linha seguinte. Então, se tem a chave, você delimita um escopo. Se não tem a chave, o escopo é a próxima linha. No slide comando de repetição, o código int number 1, ponto e vírgula, int counter igual 0, ponto e vírgula, int amount igual 0, ponto e vírgula, while, abre parêntese, counter menor que 10, fecha parêntese, abre chave. Cout menor que, abre aspas, digite um número, abre parêntese, fecha aspas, menor que, counter menor que, abre aspas, fecha parêntese, fecha aspas, menor que, endl, ponto e vírgula. std, dois pontos, cin, maior que, number 1, ponto e vírgula. If, abre parêntese, number 1, menor que 5, fecha parêntese, abre chave. Amount, mais, ponto e vírgula, fecha chave. Counter, mais, ponto e vírgula, fecha chave. Comandos de repetição. A gente tem o while, tá? Então, enquanto esse contador aqui for menor do que 10,
execute tudo que está dentro desse escopo delimitado por chaves. Indica a primeira e a última chave. E o que está dentro desse escopo delimitado por chaves? Uma sequência de instruções, entre elas um if aqui, que aumenta um contador interno, esse amount++. E aqui no final eu tenho o counter++ também sendo incrementado. Ou seja, esse laço aqui, como o counter inicia com 0 e dentro do laço ele sempre incrementa de 1, esse laço aqui ele será executado 10 vezes. Tá? Os comandos cout é algo que a gente já viu anteriormente. Cin também a gente já viu anteriormente. O if, a sintaxe dele, a gente também viu anteriormente. Lembrando aqui, primeira coisa que você vai ter que sempre entender. Aqui, esse espaçamento ele não é código, como ele era no Python, tá? Refere-se à indentação. Não, espaçamento aqui é só estilo, só para facilitar a leitura do código. Mas ele em si não significa nada. Se você alinhar aqui para a esquerda, vai ser exatamente o mesmo código. O escopo aqui, ele é delimitado pelas chaves, tá? Ele que delimita o escopo. E aqui, a declaração, ela tem que sempre dizer qual é o tipo da variável antes de você colocar o nome da variável. Circula int. Então, diga o tipo e o identificador. E aqui em cima tem esse int counter igual a 0, significando que eu declarei uma variável counter e imediatamente eu inicializei essa variável counter com o valor 0. Novo slide, comandos de repetição com o código. Cerquilha include menor que IOStream maior que using namespace std ponto e vírgula int main abre e fecha parênteses abre chave int total ponto e vírgula for abre parêntese int number igual 2 ponto e vírgula number menor que igual 20 ponto e vírgula number mais igual 2 fecha parêntese total mais igual number ponto e vírgula cout menor que abre aspas a soma da série é fecha aspas menor que total menor que ngl ponto e vírgula return 0 ponto e vírgula fecha chave. Outro comando de repetição que talvez você vai utilizar com muito mais frequência do que o while é o comando for. Qual é a sintaxe do for aqui? Em Python você estava acostumado com uma sintaxe do tipo for variável in list. Algo nesse sentido, tá? Uma variável list aqui você vai iterar de uma por uma. Aqui você vai fazer um pouco diferente. Você vai criar o for da forma como está aqui. Você vai dizer que você vai iterar sobre uma variável chamada number. O primeiro valor dessa variável aqui vai ser o número 2. Então, vou começar a iterar com o 2. E enquanto essa variável number for menor ou igual a 20, eu vou executar essa linha aqui. Notem que eu não estou colocando as chaves, isso quer dizer que dentro do escopo só tem uma linha. A linha executada é total mais igual number. O docente simula duas chaves. Abre uma ao final da linha do for e fecha antes do cout. E aqui eu vou colocar number mais igual a 2. Ou seja, a cada iteração do laço, como se fosse no final do for, esse number ele vai ser incrementado toda vez de 2. Tá? Então, se você tivesse uma lista aqui para iterar, você provavelmente colocaria os valores da lista em variáveis locais dentro desse for aqui. Então, é essa sintaxe que a gente vai utilizar. Você eventualmente vai memorizar essa sintaxe, porque nós vamos usar várias e várias vezes essa sintaxe. Note outro código aqui. Esse código tem esse using namespace std. O que significa isso? Isso significa que eu não vou mais precisar escrever std cout. É como se o cout já estivesse fazendo parte desse código. Então percebam aqui, ó, o cout, eu não coloquei o std. Por que eu não precisei colocar? Porque aqui dentro eu já declarei que eu estou usando o namespace std. Então eu sempre vou poder colocar só o cout. E a mesma coisa com o endline.
Anteriormente eu coloquei std, dois pontos, endline. Não precisa mais. Por quê? Por causa do using namespace aqui em cima. Então, garantam que vocês estão entendendo pelo menos todas as linhas de código enquanto vocês estiverem estudando. Novo slide com o título Comandos de repetição e o código. Int count, ponto e vírgula, int number, ponto e vírgula, int sum, ponto e vírgula, do, abre chave. Count, menor que, abre aspas, insira um novo número. Dois pontos, fecha aspas, menor que, end l, ponto e vírgula. In, maior que, number, ponto e vírgula. Sum mais igual number, ponto e vírgula. Count mais, ponto e vírgula. Fecha chave, while, abre parêntese, number, exclamação igual 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. Float, average, igual, abre parêntese, float, fecha parêntese, sum, barra, abre parêntese, float, fecha parêntese, abre parêntese, count, menos 1, fecha parêntese, ponto e vírgula. Out, menor que, abre aspas, a média da série é, dois pontos, fecha aspas, menor que, average, menor que, end l, ponto e vírgula. Outro comando de repetição que a gente também utilizará com bastante frequência vai ser esse do while. A diferença do while para o while é que o while ele tinha anteriormente a condição no início do laço. O do while ele vai ter a condição de saída do laço no final. Então, faça isso daqui enquanto number diferente de 0. O professor destaca as linhas entre do e while. Isso quer dizer que esse laço ele vai ser executado pelo menos uma vez. Por quê? Porque a condição de saída do laço ele está no final do laço. Provavelmente nós vamos utilizar esse do while e o for, que foi o comando anterior, com muito mais frequência. Então o que esse do while está fazendo? Ele está pedindo para o usuário inserir um novo número. Tá? Ele tem 3 variáveis aqui, esse código tem 3 variáveis, count, number e sum. Tá? E ele fica nesse laço aqui, contabilizando o número de elementos inseridos pelo usuário e colocando na variável count. Tá? O número que é inserido pelo usuário, ele é colocado na variável number, e esse número ele é somado dentro de um acumulador que eu chamei de sum. Então eu estou somando todos os números que vêm da linha de comando inseridos pelo usuário e estou somando também a quantidade de números que o usuário inseriu. Para que eu faço isso? Para computar uma média aqui embaixo. O código não importa muito, eu só quero que vocês prestem atenção na sintaxe dos códigos. No slide, o código de declarações de funções. Int sum, abre parêntese, int number 1, int number 2, fecha parêntese, abre chave. Return number 1 mais number 2, ponto e vírgula, fecha chave. Int sub, abre parêntese, int number 1, int number 2, fecha parêntese, abre chave. Return number 1 menos number 2, ponto e vírgula, fecha chave. Int mu, abre parêntese, int number 1, int number 2, fecha parêntese, abre chave. Return number 1, asterisco number 2, ponto e vírgula, fecha chave. Int idiv, abre parêntese, int number 1, int number 2, fecha parêntese, abre chave. Return number 1 barra number 2, ponto e vírgula, fecha chave. E declaração de função. Como nós vamos declarar a função? Nós vamos dizer qual é o retorno da função, int. Tá? Nós vamos dizer qual é o nome da função, por exemplo, aqui sum. E aqui nós vamos dizer qual é a lista de parâmetros que essa função tem, por exemplo, number 1 e number 2. E daí eu posso dar um return e fazer qualquer uma das operações que eu já declarei para vocês anteriormente, já expliquei para vocês. Number 1 mais number 2, number 1 menos number 2, number 1 vezes number 2 e number 1 dividido por number 2, lembrando que isso aqui é a divisão inteira. Ele circula a barra. Então o retorno da função aqui, ele está sendo um inteiro. E sobre os parâmetros das funções? Olha, os parâmetros eles podem ser passados por valor ou por referência. O que é um parâmetro passado por valor?
Em um parâmetro passado por valor, a função ela recebe uma cópia da variável fornecida quando ela é invocada. Ou seja, você só recebe uma cópia dentro da função. Então, tudo que você faz com aquela variável dentro da função, ele não interfere em nada o valor daquela variável fora da função. Por quê? Porque você só recebeu uma cópia. Se você recebe por referência, aí muda um pouco. Tá? Você então recebe uma referência para aquela variável. Se você modifica o valor daquela variável dentro da função, então o valor daquela variável ele também vai ser modificado fora da função. Então tem que se tomar um certo cuidado na hora de decidir se você quer uma passagem de parâmetro por valor, ou seja, você só recebe uma cópia, ou uma passagem de parâmetro por referência. E daí surge a dúvida, tá, mas como eu decido se eu quero uma passagem de parâmetro por valor ou se eu quero uma passagem de parâmetro por referência? Você decide da seguinte forma. Essa aqui é um exemplo por valor. Novo slide com o título Parâmetro por valor e um código dividido em 2 blocos. Bloco 1. Cerquilho include menor que IOString maior que using namespace std ponto e vírgula. Void troca underline por underline valor, abre parêntese, int a, vírgula, int b, fecha parêntese, abre chave. Int temp ponto e vírgula, temp igual a ponto e vírgula, a igual b ponto e vírgula, b igual temp ponto e vírgula, fecha chave. Percebam, é exatamente a mesma sintaxe que a gente utilizou anteriormente, na declaração dos parâmetros. Eu estou dizendo int a, eu vou receber um parâmetro a, uma variável aqui que eu vou chamar dentro da função de a, e ela é uma inteira. Tem um int b, que é exatamente a mesma coisa, tá? E aqui dentro eu estou trocando o a pelo b. Eu estou dizendo, olha, o a vai receber o valor do b e o b vai receber o valor do a. Bloco 2. Int main abre fecha parênteses, abre chave. Int a igual 2, vírgula, b igual 3, ponto e vírgula. Cout menor que, abre aspas, antes 2 pontos a igual, fecha aspas, menor que, a menor que, abre aspas, b igual, fecha aspas, menor que, b menor que, end l, ponto e vírgula. Troca underline por underline valor, abre parêntese, a, vírgula, b, fecha parêntese, ponto e vírgula. Cout menor que, abre aspas, depois 2 pontos, a igual, fecha aspas, menor que, a menor que, abre aspas, b igual, fecha aspas, menor que, b menor que, end l, ponto e vírgula. Return 0, ponto e vírgula, fecha chave. Fora da função, isso não vai mudar em nada. Por quê? Porque a passagem de parâmetro veio por valor. Então a sintaxe do valor é simplesmente essa. Se você utilizar essa sintaxe, ó, tipo, nome da variável, você está passando por valor. Tá? Então não interessa se você trocou as variáveis aqui, os valores das variáveis aqui dentro. Fora, aqui foi feita a chamada. Aponta a linha troca por valor. Então o antes, os valores antes, vão ser iguais aos valores depois. Por quê? Porque a passagem foi feita por valor. Novo slide com as informações. A execução do código anterior retornaria códigos cifrão G++ EX8 underline parâmetro underline por underline valor ponto CPP hífen O valor. Códigos cifrão ponto barra valor. Antes 2 pontos A igual 2, B igual 3. Depois 2 pontos A igual 2, B igual 3. Então, se eu pegar aquele código, digitar e executar, eu vou perceber isso. O antes é exatamente igual ao depois. Tá? A passagem de parâmetro foi por valor. Novo slide com o código de parâmetro por referência, dividido em 2 blocos. Bloco 1. Cerquilha include menor que IOString maior que using namespace std ponto e vírgula. Void troca underline por underline referência. Abre parêntese, int e comercial a, vírgula, int e comercial b, fecha parêntese, abre chave. Int temp, ponto e vírgula. Temp igual a, ponto e vírgula. A igual b, ponto e vírgula. B igual temp, ponto e vírgula. Fecha chave. E no caso da passagem de parâmetro por referência, perceba a primeira coisa. Eu coloquei esse e comercial bem aqui. Esse operador e comercial que eu coloquei aqui, ele significa que a passagem de parâmetro vai ser por referência.
Isso quer dizer o quê? Aqui dentro da função eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. O valor que estava em A, ele vai passar para B, e o valor que estava em B, ele vai passar para A. Tá? Bloco 2. Int main abre e fecha parêntese, abre chave. Int A igual 2, B igual 3, ponto e vírgula. Cout menor que, abre aspas, antes, dois pontos, A igual, fecha aspas, menor que, A menor que, abre aspas, B igual, fecha aspas, menor que, B menor que, end L, ponto e vírgula. Troca underline por underline, referência, abre parêntese, A, vírgula, B, fecha parêntese, ponto e vírgula. Cout menor que, abre aspas, depois, dois pontos, A igual, fecha aspas, menor que, A menor que, abre aspas, B igual, fecha aspas, menor que, B menor que, end L, ponto e vírgula. Return 0, ponto e vírgula. Fecha chave. Aqui fora eu também fiz a mesma coisa. Notem, os códigos são exatamente os mesmos, só que eu coloquei esse E comercial. Então eu declarei o A igual a 2, o B igual a 3, eu invoquei a função de troca e depois eu vou imprimir para saber quais são os valores de A e B fora da função. No slide seguinte, as informações. A execução do código anterior retornaria códigos cifrão G++, ex9 underline parâmetro underline por underline referência ponto cpp hífen o referência. Códigos cifrão ponto barra referência. Antes, dois pontos, A igual 2, B igual 3. Depois, dois pontos, A igual 3, B igual 2. E olhando isso eu percebo o quê? Eu percebo que antes de executar a função, o A era igual a 2 e o B é igual a 3. E depois de executar a função, o A é igual a 3 e o B é igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que eu fiz com a variável dentro da função interferiu fora da função. Isso é muito importante. Nós vamos utilizar muito essas passagens de parâmetro, tanto por valor quanto por referência. Por enquanto, eu só preciso que vocês saibam o que elas são. Isso encerra a nossa primeira aula. Na aula de hoje eu tentei dar para vocês uma visão geral do que nós vamos aprender durante essa disciplina, com algumas ressalvas de que nós vamos aprender estruturas de dados, não vamos aprender C++. C++ é uma ferramenta que nós utilizaremos, aprenderemos o mínimo sobre C++. Entretanto, esse mínimo que você vai aprender de C++ permitirá que vocês executem códigos na linguagem aqui na disciplina e provavelmente vai ser uma boa iniciação para a linguagem. Obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço e vamos seguir para a aula 2. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e acompanham o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo.